Olá! 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 Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. Eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos com um convidado super, mega, hiper especial, que é o Arióstenes. E ele vai falar pra gente sobre modulação e dor crônica. Neuromodulação. Neuromodulação, né? Você faz aquele meme bem legal meu, assim. Eu não falei que eu ia esquecer, gente. Eu disse que eu ia esquecer. Neuromodulação e dor crônica. Olha só, ele ficou me olhando com uma cara de... Oi? Tem coisa faltando aí. Tem coisa faltando. Mas é isso, né? Então, Arióstenes, a mesa é sua, fique à vontade. Explica pra gente como que é esse objeto de pesquisa. Olá, meninas. Olá. Tudo bom? Eu sou fisioterapeuta, tenho 10 anos de formação e de atuação clínica também. E na vivência do fisioterapeuta, lidar com dores é uma coisa quase que imediata, quase que automática. Embora exista uma gama de aspectos, de áreas de atuação, mas talvez uma das coisas que as pessoas pensem de imediato no fisioterapeuta é quando estão sentindo dor. É verdade. Então, assim, após algum tempo dessa experiência clínica, dessa vivência, eu iniciei o mestrado ano passado. E o objeto de pesquisa, como Paulinha falou, está relacionado à neuromodulação e uma condição de dor crônica. Neuromodulação é uma coisa que eu trabalho desde a graduação, na iniciação científica, nos projetos de pesquisa que eu fiz na UEPB. E a gente trabalhava lá na UEPB com a abordagem da EMT, que é a estimulação magnética transcraniana, que é uma abordagem de neuromodulação não invasiva, mas diferente da que eu agora vou trabalhar no mestrado, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Elas têm princípios de ação diferentes, mas efeitos fisiológicos semelhantes. E assim a gente vai trabalhar uma condição relacionada à lombociatalgia, que é a dor irradiada para a perna. A dor irradiada para a perna relacionada à dor lombar, relacionada à coluna. É aquela dor... A dor ciática. Era a minha próxima fala. A dor ciática. Desculpa. Sendo que, fazendo uma explicação, a dor ciática, ela não necessariamente está relacionada à condição da coluna e caracteriza essa lombociatalgia. Existem outras origens, outras causas da dor ciática. Para o meu objeto de trabalho, vão ser as relacionadas à coluna, com origem relacionada a um problema de coluna. E a gente vai trabalhar muito assim relacionada às alterações cerebrais que uma condição de dor persistente causa na pessoa com dor. Então, eu não vou tratar necessariamente a lombociatalgia, o sintoma daquela dor periférica, com atuação na perna, ou na coluna, ou na periferia, mas com uma intervenção no sistema nervoso central, que é a neuromodulação. E como que a gente consegue atingir, se propõe a atingir esse efeito através da neuromodulação? Quando a gente trata a neurofisiologia da dor. A gente já se conhece, já se sabe, está estabelecido que uma condição de estresse persistente e de dor persistente vai acarretar em longo prazo alterações no funcionamento cerebral e também na própria anatomia do cérebro. Na forma como os mapas de representação do corpo, eles se espelham lá no cérebro e como eles vão interagir. Então, essa condição de dor persistente vai provocar meio que uma exaustão no sistema somatosensorial, na qual os alarmes vão estar sempre ligados e vão desencadear uma condição de dor neuropática. Uau! O nosso sistema somatosensorial é o que vai... É um dos carros-chefe para regular essa percepção da dor. E quando esse estímulo potencialmente nocivo, não necessariamente, isso a gente vai abordar mais ainda e vai falar com frequência, ele é constante e persistente,
meio que esse sistema vai desistindo de controlar aquilo. Tipo, cansei. E isso vai provocar alterações no funcionamento do cérebro e relacionadas, principalmente, sob a minha perspectiva de fisioterapeuta, relacionadas ao comportamento motor. Olha só. Menino. Que negócio. Imagina, né? Não É. Eu tô nem piscando aqui. Não, eu também tô assim, eu tô imaginando, lembrando das nossas aulas de neuro lá, né? É. Como é interessante Muito, isso. muito. E como é rico você entender, né? Porque aqui eu tô pensando, ele tá falando, eu tenho dor crônica, e eu tô, assim, entendendo por que, assim, né? Por que não funciona? Por que essa Qual dor medicamento, persiste? qual, E quando ele falando do estresse, quando eu tenho um estresse, é A dor tira e aumenta. queda, é uma semana de enxaqueca. Tá vendo? Olha É. só, relacionado, então tá totalmente relacionado com o nosso emocional. Sim, Poderia considerar uma doença psicossomática ou, tipo, um agravamento psicossomático da dor? não sei para a psicologia em si, como vocês estudam isso, mas para a gente, o termo psicossomático, ele não se encaixa muito nas condições de dor crônica. Sim, Não porque não se encaixa, mas porque parece um termo já ultrapassado. entendi. E aí a gente vai muito no termo de multidimensionalidade da dor. Uau! Ou da dor e seus aspectos biopsicossociais. E aí, dentro do biopsicossocial, entra as emoções, né? Eu adorei Que isso. abrange Nunca mais eu mais, falo né? psicossomática. É. Vou falar multidisciplinaridade. Multidimensionalidade da dor. Dimensionalidade da dor. É isso que eu vou E falar. os seus aspectos biopsicossociais. Ai, Então, adorei. lembro das aulas de psicologia. Evolução. É porque né, a fisioterapia, ela tá na parte mais fisiológica, né? A É, gente tá sim. mais, né? A psicologia tá mais É, na parte psíquica. psíquica, né? Das emoções. É, muito legal. Pois é. Então, como panorama geral, meio que se desdobra nisso daí. Mas e aí, por exemplo, eu trago para vocês um questionamento. Duda, né, diz que tem uma condição de dor crônica. Enxaqueca, né? Você Isso. falou condição de enxaqueca. É uma das condições de dor crônica relacionadas com uma síndrome de sensibilidade central ou de sensibilização central, que a gente vai falar também. Aham. Mas me diga, o que é dor? Dor é dor. Como definir dor? Algo que incomoda, que me impossibilita de fazer outras coisas, né? É aquela... É dor, todo mundo sente dor, você sente, né? Então, é algo, como é a enxaqueca, incomoda a claridade, o som, e me impossibilita mesmo, até de pensar. Se for algo para raciocinar, para estudar, eu não consigo, porque aquilo me impede, né? E é como se fosse, é uma dor física, é algo que eu sinto na cabeça, né? Uhum. E para vocês? Mas interessante, né? Você falando diretamente quando você passa algum estresse, né? Algo emocional. É. Então, tá ligado primeiro ao seu pensamento. E depois ele chega, você sente, né? Depois ele que vem fisicamente, no caso, né? Então, primeiro você pensa na dor ou... Não é que a gente não pensa na dor, será? Não. Será? Eu acho que primeiro a gente processamento, fez. né? Será? É. Eita, bom. É um processamento, que igual aquela que a gente tem das percepções, e a gente processa e leva para o cérebro, e das sensações também, porque a gente capta ali um estímulo, vamos supor, e a dor, ela é de dentro para fora, não é captar um estímulo de fora, mas é uma coisa de dentro para fora. De repente, se eu enfiar o dedo numa faca, é de fora para dentro, mas via de regra, esse tipo de dor que ela está sentindo, por exemplo, é uma dor de dentro para fora. Mas eu acredito que é um processamento que o nosso cérebro sente o que a gente está sentindo por causa da nossa sensibilidade, né? E a gente sente a dor. Meu Deus, eu precisava ter anotado muita coisa. Estou sem caneta. É tão ligado que eu uso para paliativo não, Eita! Analgésico, medicação. Não, medicação, né, para evitar as Sintomática. crises de enxaqueca, eu uso antidepressivo em dose baixa, É outra coisa que eu tenho que ter né? anotado. Mas eu vou lembrar. Não é dose para depressão, mas é uma Sim, dose sim. baixa para evitar que eu tenha mais crises. Então,
Tá tudo relacionado aí com a emoção. Não, mas peraí, eu quero que vocês também respondam. O que é dor aí? O Vamos meu lá. conceito é enviesado pela definição internacional, mas vocês me digam, Eu respondi. Eu também. o que é dor? Sim, eu acho que é um processamento. Dor ela foi mais técnica, Ela ela foi mais elaborou técnica. isso daí. Não, assim, eu tô falando de dor física, né? Mas dor não é só física. Tudo bem, tudo bem. Existe dor emocional também. Quando a gente perde pessoas, quando a gente sofre de Sim, saudade. Tudo isso, pra mim, é dor também. E quando São- essa dor, interessante, porque quando essa dor, né, não faz elaboração, quando a gente não tem esse processo, Isso. né, ela Pode vai se transformar em uma dor. crônica. Crônica. Desculpa, eu esqueci seu Camila. nome. Camila, você trouxe como eu posso dizer, uma concepção cultural relacionada à dor. Você associou dor a sofrimento. Sim. Isso Não deixa de ser, né? não deixa de ser. É. Mas Mas é também É também. isso daí, entende? Então, como eu tô enviesado pelo técnico, eu não conseguiria talvez definir ou conceituar para mim o que seja dor, sem estar influenciado pelo que eu já sei sobre dor. Sim. Mas a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela define a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. potencial, olha só. E eu me lembrei agora de uma coisa. Nas nossas aulas de psicologia hospitalar, a gente sempre ouvia falar, a professora falando sobre a dor fantasma. É. Ou seja, aquilo ali é 100% emocional, porque a dor fantasma, quando se tira um membro e o paciente continua sentindo a dor como se o membro tivesse ali. E é real, mas não é real. E é real, mas não é só emocional, é física também. Por causa do membro, por causa do tecido. Esse membro ainda existe no cérebro dele. Entendi. A representação cortical daquele Ainda membro é perdido real ainda pra está ele. lá, ainda é real. Olha que loucura, né? Gente, Gente, a fantástico. mente É incrível. E assim, entrando um pouquinho para arrematar essa questão da amputação, as sensações entram no nosso corpo através dos nervos, Sim. os nervos sensoriais. Isso. E existem os ramos dos nervos sensoriais aí no membro residual dessa pessoa que perdeu um membro, no coto, vamos dizer assim, a gente utiliza esse termo, que ainda estão enviando sinais da existência daquele membro residual. Olha. Mas enfim, vamos voltar. Vamos. E aí a gente tá falando de um dano real que ocorreu, né? Aham. E o que seriam danos potenciais? Aí depende de cada pessoa. Aí depende de como a pessoa elabora a experiência relacionada à dor. Existe uma definição da dor, mas o conceito ele é pessoal. Aham. Subjetivo. O que Camila falou me remeteu muito à necessidade de diferenciar dor de nocicepção. Dor de? Nocicepção. Traduzindo. Nocicepção é a capacidade do nosso organismo sentir, perceber estímulos nocivos ao nosso corpo. Algo que está ameaçando a integridade do seu corpo físico no meio externo, como pisar num prego. Isso é nocicepção. É uma percepção de ameaça. E aí entra, pegando também o que a Camila falou, que eu disse que eu tenho que ter anotado tudo. É mais uma resposta de dentro para fora. Uhum. Porque o que chega no cérebro é o estímulo, é a sensação, é o estímulo do como nervo você sensorial. Você falou agora pisando no prego. Se eu visse uma pessoa, né, um vídeo de uma pessoa, a gente tem aquele arrepio assim dentro, como se Já tivesse sentido a dor, é. né? É tipo aqueles ilusionistas que deitam em camas de pregos e andam sobre brasas e tudo mais e dizem não sentir nada. Então, existe essa diferença do que entra como informação dos seus nervos sensoriais e como que aquilo vai se tornar dor. Porque ele chega no cérebro. E no cérebro existem circuitos que são, assim, não são locais, mas são redes neuronais que vão te dar essa informação de que aquilo é dor, por exemplo. E que vão, assim,
dá a iniciativa de, por exemplo, fugir daquilo. Tô próximo de pisar em uma coisa pontiaguda, mas eu retiro para não me machucar. E quantas vezes já aconteceu até comigo? Tô lavando louça ali, ou cortando alguma coisa para cozinhar, por exemplo. Isso é comum. Passou a faca, não doeu. Aí, cortou, doeu, saiu sangue, doeu. Aí o dedo ficou doendo agora. É verdade. Você interpretou depois que aquilo é dor. A nocicepção ocorreu o sinal para o seu cérebro da percepção de ameaça. Mas tem aqueles milissegundos que você não está sentindo nada e você entende depois que é dor. E aí é importante diferenciar isso. A nocicepção dispara um alarme de um incêndio que pode estar acontecendo. Né? Digamos assim, fazendo a comparação com o alarme de incêndio. Tá tocando fogo, tá pegando fogo e o alarme disparou. Isso é nocicepção. Só um adendo em relação a isso. Existem algumas doenças que você perde a sensibilidade para a dor, não é? E seria isso aí nos nervos? Ou no processamento interno para o cérebro? Existem uma infinidade de situações que você pode diminuir essa sensibilidade, mas quando você fala, me remete principalmente a lesões de nervos periféricos. Sim. Sobre perder a sensibilidade periférica mesmo. Entendi. De percepção de ameaça, sobre, por exemplo, pessoas com diabetes, ter cuidado com os pés, né? De verificar sempre se não tem uma unha encravada, um rachãozinho no pé, que aquilo ele não vai estar sentindo, mas que vai sentir quando já tiver um ferimento grave, por exemplo. E aí sim. Que perde um pouco, né? Isso. E aí a gente fechou o conceito de nocicepção. Sim. A dor que a gente se propõe a falar agora, que é a dor crônica, ela está separada desse conceito de nocicepção. Certo. Está diferenciada, melhor dizendo, né? Não necessariamente separada, mas é diferenciada, porque essa nocicepção, ela diz respeito a uma ameaça real. Isso. Ela existe, tem contexto para você sentir essa dor. A sua reação é proporcional ao que você está sentindo ou ao que ocorreu. Certo. Existe uma relação de maior equilíbrio entre a emoção desencadeada pela dor e a situação que a pessoa está envolvida. Entendi. E aí, ainda pegando sobre esse conceito da IASP, né, da Associação Internacional para o Estudo da Dor, de que a dor é uma experiência, por isso que ela é tão individual, é tão particular e depende do conceito e da formação de cada um. Como nós estamos inseridos na mesma cultura, a gente tem pressupostos semelhantes para a dor. Mas ainda assim, dependendo da nossa formação ao longo da vida, formação familiar, formação inclusive escolar, né, de escolaridade, e informação também, não só a formação, o conceito, o entendimento e a vivência, a experiência dessa dor, ela vai mudar. E qual o desafio em relação a isso? É a gente conseguir fazer uma leitura de todos os aspectos que estão influenciando na percepção dolorosa daquela pessoa, aspectos biológicos no sentido físico, no sentido de alterações orgânicas que possam estar acontecendo, psíquicos no sentido de seu comportamento, suas alterações de comportamento relacionadas à dor, o quanto aquela pessoa sentir dor ou ter aquela experiência desagradável vai afetar ou impactar no comportamento dela. E também no sentido social, tanto no que se refere a questões de bem-estar social mesmo, que influencia na sua percepção de dor, muito relacionado ao conceito ligado ao sofrimento. Então, sofrimento socioeconômico, vamos dizer assim, às vezes percebido como dor. Como diz o meme, é melhor chorar em Paris. É basicamente isso. É verdade. Então, assim, tudo
é um resultado disso daí. Então, a gente pode entender que a dor é também uma resposta a como este organismo, este sistema aparentemente fechado, que é o nosso corpo, responde ao ambiente. Responde à sua cultura, responde à sua percepção de integridade, assim, necessidade de manter a sua integridade física, o quanto ele acha que aquilo ameaça a sua integridade, o quanto aquilo ameaça a sua identidade enquanto pessoa também. Por isso que o termo biopsicossocial é tão necessário, né? Para Sim. definir tudo isso. Porque Sim. envolve tudo. Porque é uma experiência pessoal influenciada por vários fatores. É verdade. Então, não dá para pensar não, só em uma Camila. coisa. Tá chorando. Meu olho tá lacrimando. Então, devido à dor estar relacionada a conceitos aprendidos, a gente precisa o quê? Sempre respeitar o relato da pessoa que Que sofre. desabafa essa dor, a pessoa que sofre essa dor e chega, por exemplo, num consultório e fala sobre isso. É tipo assim, para mim, pode não fazer muito sentido aquela reação exacerbada a algo que, ao meu ver, não era para tanto. Mas o que é que aquela pessoa aprendeu sobre isso? O que é que ela aprendeu sobre dor? Como ela aprendeu a sentir isso? E aí, quando a gente traz essa definição para o campo da experiência, cabe o respeito ao relato da pessoa. E essa questão, o relato verbal, é apenas uma das formas de expressão desse sofrimento. E quando a gente está colocando também essa questão com a influência das emoções, e que a gente avalia enquanto fisioterapeuta também, é a questão relacionada a como essa dor, esse nível de sofrimento é expresso no comportamento motor, no movimento, nos padrões de movimento da pessoa, o quanto ela evita determinadas situações, ou o quanto ela não se expõe a determinadas situações, por causa de alterações comportamentais. Então, o relato verbal é apenas uma das formas de expressar. Por isso também que a gente vê um bebê chorando e tem medo ou pensa que ele pode estar com dor. Ele não sabe falar. Ele nem sabe o que é dor, talvez, assim, enquanto conceito formado coletivamente. Mas ele pode estar com dor. Ele não consegue falar isso verbalmente, expressar verbalmente, mas existe uma forma de se comunicar, né? E às vezes nem só com choro. Às vezes o bebê, também pelo próprio comportamento, os pais podem perceber que algum desconforto está tendo ali. A irritabilidade, alguma coisa nesse sentido. E aí, nós estamos falando sobre animais humanos, né? E existe um debate também em torno de percepção dolorosa em animais não humanos. O quanto isso vai ser confiável ou influenciado por uma formação de conceito sobre dor também. Será que eles têm uma cognição capaz de elaborar conceitos ou vivências sobre dor, ou se está mais relacionado à nocicepção e à percepção de ameaça, a algo mais instintivo mesmo de proteção? Mas aí foi só Nossa, minha cabeça já foi só uma pergunta. Sim, eu interfiro diretamente na dor do cachorrinho. Mas ou foi nessa- só uma pergunta. Caramba! Top das galáxias, mas enfim. Vamos continuar, né? Ô, Arióstenes, deixa eu perguntar uma coisa. Então, você está me dizendo, por exemplo, se chega alguém no seu consultório com uma dor, sei lá, eu perdi o movimento da minha perna, não consigo andar e tal, já fui em vários médicos, sei o quê, e eles sempre dizem que eu tenho que ficar de tal forma, nananana. E quando você vai fazer, sei lá, uma consulta, Uma avaliação. Isso, uma avaliação, você percebe que não é isso, ela não precisa estar tão debilitada como ela está e tal. Como é que você consegue reverter isso? Como que você entende que é emocional? Como que você entende que não é somente físico? Já chegou assim? Você teve caso? Você pode falar pra gente algum caso? Via de regra, a gente
aprende a perceber um pouco disso no feeling. Mas com uma avaliação física, realmente, aí a gente consegue diferenciar que existem componentes psicoemocionais e existem componentes biológicos. Dificilmente vai ter só uma coisa envolvida, né? Na verdade, a gente coloca que existe predominância de mecanismos, existe uma predominância de fatores relacionados a um ou outro aspecto. E mesmo, por exemplo, se a gente verifica uma predominância relacionada ao psíquico, a nossa intervenção está voltada à modificação do comportamento para o movimento. E o tratamento dessa pessoa está muito voltada a mostrar que ela é capaz, a esse resgate de suas capacidades físicas. E que há algumas coisas que, de fato, por motivo físico, ela não seja capaz, devido a todo esse tempo de vivenciar a dor e de se retrair, e alguma capacidade pode ser perdida ou reduzida ou diminuída, mas que aquilo pode ser trabalhado, que aquilo pode ser resgatado, entende? Mas vai muito de um resgate mesmo, sabe? De esclarecimento, de mostrar que pode. Até de autoconfiança. É um retorno. E as pessoas com dor crônica têm muito essa característica da dificuldade relacionada ao controle e à confiança mesmo, de forma geral. Por questões internas e pelo que as pessoas falam, como, por exemplo, algum profissional de saúde um dia chegou e disse, não faça isso. E aí ela deixou de confiar na capacidade dela de fazer aquilo porque alguém disse, não faça. Que tem um saber superior, né? Sim, tem um viés de autoridade. Né? Isso. E aí, assim, lembra do mito da caverna? Sim. Das sombras da realidade? E aí tem a afirmação de Sócrates, que fala que quem vê o mundo com os olhos é cego e só aqueles que enxergam através da lógica que o enxergam plenamente. E, às vezes, a lógica está prejudicada nessa análise, porque a pessoa está envolvida nesses conceitos, nessa emoção, assim, sobre o não poder ou sobre a deterioração até da sua identidade, porque ela não pode mais fazer isso ou aquilo, que às vezes não é capaz de enxergar a realidade como realmente é. Ou de receber, por exemplo, uma informação correta e acreditar de cara. É muito fácil para uma pessoa escutar de um profissional de saúde que ela não pode determinadas coisas e acreditar. É mais fácil do que chegar para uma pessoa e dizer assim, você pode, e ela acreditar. Inconscientemente é uma fuga. Exatamente, uma Olha, fuga. eu tô fugindo de quê? Tratar isso na terapia. Olha aí, Duda. E assim, para pessoas com condição de dor crônica, tem peso igual o tratamento do comportamento motor no sentido físico e também de questões psicoemocionais. Precisa estar muito relacionado. Então, assim, voltando a essa alegoria, né, da caverna, o nosso cérebro, de forma geral, ele trabalha com representações. Sim. Ele trabalha com... É o resultado do que a gente interpreta do meio, né? E aquilo sobre o que é verdade ou não é uma construção que passa pela sua percepção e passa pelo coletivo no sentido do que o outro também está afirmando que é verdade, o que você está vivendo. Então, meio que o seu... a sua identidade é construída em torno disso também, dessas representações e de como elas são afirmadas no seu meio cultural. E o nosso cérebro, ele é capaz de representar esses estados internos e externos em forma de mapas, em formas de circuitos. Então, assim, as emoções, enquanto a gente fala, enquanto emoção, é um conceito relacionado à subjetividade. Quando você fala que alguém está triste, ou que alguém está alegre, ou que tem um desconforto, ou alguém sentiu prazer, uma emoção positiva ou negativa, a gente está falando em termos de subjetividade. Mas existem
existe materialidade nessa emoção também, no sentido no que diz respeito a circuitos cerebrais, a ativação de circuitos cerebrais, como uma forma de experimentação do meio, da realidade, tanto no sentido de dentro para fora, naquilo que a minha emoção, a minha fisiologia vai se traduzir em comportamento e produzir no meio, quanto ao contrário, no que acontece no meio, produzir alguma atividade cerebral diferenciada que vai gerar uma emoção. Trazendo à mente o filme divertidamente, né? Sim. Aí aqueles bichinhos que estão lá dentro controlando, como percebe e como vai reagir. Né? Exatamente. E Exatamente. é incrível. É. E aí os sentimentos, eles são esse resultado, né? Da pessoalidade e da interpessoalidade também, do que é construído no coletivo. Sim. Essa representação, ela é construída através dessas interações. E assim, a gente leva isso daí num sentido mais instintivo para sistemas de busca e de recompensa. Sistemas de busca são os drives, que a gente chama os drives de comportamento, né? É o que nos motiva a ir, o que nos motiva a fazer. Por que um animal caça? Porque ele está com fome. Então, a fome é um comportamento de drive, que leva a um sistema de busca. Certo. Por que ele para de caçar? Porque ele se alimentou e saciou. Então, a recompensa, ali esteve a recompensa. E no frigir dos ovos dessa ativação e desativação de um sistema ou de outro, existem neurotransmissores. Sim. E os principais deles, que estão relacionados a esses processos, são as catecolaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina, os adrenérgicos também, né? Pois é. Não, lembranças. Deixa pra lembranças. Lá atrás. Eu lembro de tudo. Vamos. E quando a gente está falando dos drives relacionados ao sistema de busca, a gente está falando no sentido mais instintivo sobre qual o instinto de um animal não humano, na selva. Qual o instinto que ele tem? Sobrevivência. Sobreviver. Ele precisa sobreviver. E nós? A gente só precisa sobreviver? Não, né? Então, os nossos sistemas de busca estão também mais relacionados a algo além do sobreviver. Então, esses nossos sistemas de busca, eles já vão estar preocupados em sentidos superiores da existência. E aí entra naquela relação de como a recompensa que eu tenho vai se configurar como uma satisfação por aquela busca. Entende? Como um equilíbrio do que são esses sistemas. Porque é fácil a gente pensar no sentido de fome e saciedade, mas levando para nós humanos, fome de quê? Então, busca pelo poder, qual a recompensa que vai alimentar esse poder? Busca por ser eficiente, qual a recompensa que vai alimentar essa busca? Em que nível essa recompensa vai chegar? Então, a gente precisa de uma retroalimentação constante desses sistemas, ativação desses neurotransmissores, especialmente a dopamina, nesses exemplos, nesse caso, porque vão fornecer as sensações de bem-estar, de satisfação por ter feito aquilo e de potência no sentido de que eu consigo fazer aquilo. Inclusive, a nossa construção identitária está relacionada àquilo que a gente acha que pode fazer. E uma pergunta. E a disfunção? Quando ocorre uma disfunção aí, que é quando você quer, por exemplo, uma recompensa, você quer amor e quer aquela recompensa de volta, mas não tem, mas não entende bem, aí você vai para uma recompensa de comida, por exemplo. Né? Aí é uma disfunção. Você tá misturando
uma coisa e compensando com outra. Aí tem relação isso? Sim, tem relação. E é como se é um estado de insuficiência, né? De compensação daquela insuficiência da busca. E muitas vezes você não tem consciência do que está buscando, né? Na maioria das vezes não, né? Ainda mais enquanto a gente está colocando para seres humanos sobre esse senso de... esse sentido superior da existência. Torna-se ainda mais subjetivo o não saber o que eu estou buscando naquela compensação. Porque é uma coisa muito... Né? que mexe até com coisas mais transcendentes, né? A logoterapia. Então, assim, essas ativações desses circuitos dopaminérgicos, especialmente que a gente está falando, vai estimular também áreas corticais relacionadas ao movimento. Porque a pessoa vai estar sempre mais predisposta a fazer, por saber a recompensa. Sim. Então, ela vai encontrar sempre novas formas de fazer, sabe? Porque, inclusive, o nível da recompensa pode depender disso, da forma como ela vai fazer. Com maior gasto energético, com menor gasto energético, com maior eficiência. E o nível de recompensa vai também estimular nesse sentido. Sendo que, quando a gente tem essa condição, entra no que Duda estava falando, tem uma condição... O que gera a busca é o estresse. Numa situação de estresse. Eu preciso buscar mudar alguma coisa. Quando essa situação de estresse ela é perpetuada, é um estresse crônico, e você está tendo estresse, está em sua mente, você está buscando, e o estresse continua, e você está buscando, e o estresse continua, e a recompensa não chega, e a dopamina ela não é ativada, o meu cérebro não está inundado de dopamina por causa da recompensa que eu não conquistei. Isso, em algum nível, vai modificando o funcionamento desse circuito. Que só tem a cobrança de buscar, sem a recompensa, sem experimentar o efeito do bem-estar e da potência da dopamina. E aí ela meio que se exaure, sabe? Tá lá, cansadíssima. Tô passada. E aí, ao longo da vida, podem ocorrer algumas disfunções no sentido físico, que podem estar relacionadas à disponibilidade de receptores de dopamina ou de catecolaminas no cérebro, que mesmo que você tenha lá o cérebro inundado por dopamina, ela não vai metabolizar aquilo, não vai se prender e fazer a chave fechadura lá do receptor, e não vai gerar os mesmos efeitos. E aí existem também outros mecanismos relacionados à redução do nível de dopamina também. E aí, dependendo da vivência de cada pessoa com a dor crônica, a medicação vai estar voltada para antidepressivos. Inibidores da recaptação de serotonina, por exemplo, ou... Serotonina, noradrenalina. Ou relacionadas à disponibilidade de dopamina. Não porque está tratando depressão, embora a depressão esteja frequentemente associada a uma condição de dor crônica, ou pessoas com dor crônica têm mais propensão a ter depressão. Mas porque parece ter mecanismos parecidos. E esses mecanismos estão relacionados a esses sistemas, né? Que também, na depressão, vão estar alteradas. A depressão, aquela perda, aquela ausência de sentido na vida, está relacionada também a esses sistemas de busca. Sim. E na dor crônica também. Também. Então, meio que muda como isso se traduz, né? No comportamento e no corpo. Muito interessante, né? Assim, você vai ligando as coisinhas, você fala, caramba, então é por isso. Olha aí, Duda. Olha aí, Duda. Vamos procurar. Eu lembrei da palavra que eu queria dizer no começo. O remédio que eu tomo é profilático. Então, assim, a ativação constante desses sistemas que eu estou falando é muito eficaz, é eficiente no sentido de ativar
a produção do que a gente chama da nossa farmácia interna, que são os opioides endógenos. Nossa. Substâncias, neurotransmissores, que auxiliam no controle inibitório da dor. Isso. Anestésicos naturais. Isso. Isso, vamos simplificar aí, A porque... farmacinha. Isso. É a farmacinha interna. A nossa farmácia interna. No sentido de que sabe, quanto maior a fome, maior o prazer em comer. Ah, sei. Ah, sei. Então, e essa satisfação do prazer em comer após ter muita fome. Isso vai Delícia. é uma situação que a gente coloca que ilustra como facilitadora da produção de substâncias relacionadas ao prazer, ao bem-estar, à satisfação. Agora eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Falando da fome, da comida... Aí eu vou falar agora de uma coisa que as pessoas não gostam muito. Ih. O exercício físico. Eita, pegou. Vai. Por que a pessoa se sentiu tão bem após fazer o exercício físico? Vai na marra, vai a pulso, mas ó, que bom que eu vim. Tô me sentindo tão bem. Mas o que gera fazer o exercício na força do ódio? A recompensa. A recompensa, Liberação de dopamina. a liberação de dopamina, aquele sentimento de potência, de que eu posso fazer, Tá pago. tá pago. Por isso que hoje é sábado e eu vou. É isso. Eu sou bonzão, porque hoje é sábado e eu fui. E não tô devendo nada, né? E a Tá disposição, pago. né? Porque eu acho que aí o melhor do que isso, dizer tá pago, é a sensação de bem-estar Sim, que você sim. sente, né? Não, não tem... Você fica mais disposto, Com mais certeza. alerta, mais Muda feliz. tudo. Muda. Ah, muda mesmo. Meu marido, quando não vai treinar, só Jesus na causa. Agora, quando ele treina, ele chega outro, feliz e tal. Aí a gente libera. entra, sai. colocar logo aqui o conceito relacionado ao corpo físico, entra no entendimento de que quanto mais uso, eu mais tenho. Não ao contrário, quanto mais eu uso, mais eu gasto. Mas quanto mais eu uso, mais eu tenho. Quanto mais eu uso meu corpo, mais experiências eu tenho com ele, mais domínio eu tenho dele e mais capacidade física eu estou gerando também. E normalmente o imaginário coletivo tem um entendimento oposto, de que quanto mais eu usar, menos eu vou ter. Eu vou desgastar meu joelho fazendo alguma coisa. Eu vou, sei lá, provocar uma hérnia na minha coluna se eu fizer tal coisa. Porque tem aquela expectativa injustificada, Um mito, né? um mito. Um mito de que aquilo não, se eu fizer, vai... A ideia tem que ser... vou Mas, fortalecer isso no meu joelho. Não é nem o joelho, né? No caso, aí eu acho que fortalece a musculatura, que é a sustentação para Exato. a articulação do joelho. Então, você vai proteger o joelho. Exatamente. Isso. Né? Mas assim, né? No senso De comum modo é geral, isso. Eu vou fortalecer. Mas, de modo geral, as pessoas querem proteger como? Com joelheira. Resolveu o problema? Não. Colocou uma escora. Somente. Enfim, vamos passar para a questão da disfunção, que Duda falou. Essa disfunção da ativação desses sistemas da farmácia interna vai levar a uma incapacidade de responder à inibição da dor. Porque o que acontece? Lembra lá da definição, quando o dano é real, a dor vem como uma forma de me alertar e me defender. Sim. Defender minha integridade física. Mas quando esse dano não é real, eu não tenho de que me defender. Eu não preciso me defender. Mas a resposta tá lá, ó. Dor. E aí? E aí? Dá uns gritos. Como é que faz? Pois é. Como é que se explica isso? Inclusive, para a própria pessoa que sofre com dor crônica, em algum nível, dependendo do estado da pessoa, né? Ela vai perceber que, por que tá doendo tanto se tá tudo bem? Se, tipo, não explica. Ou fica procurando causa, Ou né? fica Será procurando que a foi? causa. Será que é porque eu tomei café demais? É verdade. Será que eu não dormi bem? Pode ser até um gatilho, né? Mas não é a causa. Tem um paciente meu, por exemplo, que ele... Vou colocar que ele foi diagnosticado com fibromialgia, independente dos questionamentos que eu tenho em relação ao diagnóstico sobre fibromialgia, que é muito
mal feito de modo geral. Mas aí ele tem dor crônica, especialmente dor no pescoço, dor no ombro. E eu conheço ele, tenho um conhecimento assim social com ele e atendo ele há cerca de 4 anos, por aí. Nossa. E ao longo desse tempo, embora eu tenha dito não faça, ele já fez uma sacola de exame, de ressonância, de tomografia e de... Aí eu disse a ele da última vez, do exame que ele fez anteriormente, eu disse, não faça, não gaste o seu dinheiro. Você não vai achar nada. E isso baseado em avaliação física que a pessoa faz, né? Não tem nenhuma bandeira vermelha que a gente chama, nenhum sinal de gravidade, nada do tipo. Não faça. Mas ele fez. Aí atendi ele, acho que tem coisa de uma semana. Eu agendei para fazer tomografia de novo. Vou fazer uma tomografia do pescoço, uma tomografia do ombro. Faça terapia? Resistente à terapia. Aham. Aí eu Sinto fiz... muito, mas não vai passar a sua dor. Você vai fazer... Você acha que vai encontrar alguma coisa? Eu levei mais o questionamento para ele, Aham. sabe? Você acha que não é muito perto um exame que você fez do outro para ter alguma alteração? Aconteceu alguma coisa que pode ter, assim, gerado uma lesão, algo do tipo? Aí ele respondeu que não, mas continua doendo, eu vou fazer um exame. Mas não atenta que pode ser outras causas, né? Quem disse que a gente consegue tirar foto da dor? Que vai fazer o exame, vai lá. A causa da sua dor é isso. Não é. E ainda que tenha ou mostre alguma alteração no exame, quem disse que aquilo que você está sentindo é exatamente e diretamente proporcional ao resultado do exame? Ao que mostra no laudo. Inclusive, existe uma grande discussão. Existe um movimento do Choosing Wisely, um movimento em torno das ciências da saúde sobre saber escolher prescrição de exame de forma adequada e prescrição de tratamentos também de forma adequada. E que coloca que, por exemplo, a linguagem utilizada em laudos de exame de imagem, especialmente, é inadequada. Leva a um efeito negativo, induz um efeito negativo. Porque vem lá desidratação do disco com abaulamento, com compressão, e uma lista de coisas. Em uma pessoa, por exemplo, que às vezes já está no seu processo de envelhecimento e que aquilo é um processo normal do envelhecimento da coluna. Como você tem a ruga do rosto, você vai ter a ruga da sua coluna. E que, obviamente, ou possivelmente vai sentir dor também, talvez coincidentemente naquela região, e vai associar uma coisa com a outra. E aí, por exemplo, minha lombar é fraca porque eu tenho um abaulamento discal do disco intervertebral e eu não posso fazer nada porque minha coluna é podre. Eu tenho um viveiro na coluna, vários bicos de papagaio, né? Enquanto que, por exemplo, nesse exemplo do bico de papagaio, é tipo, se você não tem, você vai ter. É do envelhecimento. Não necessariamente, isso pode provocar dor? Pode, mas não necessariamente provoca. Ou não necessariamente a dor que você sente é proporcional àquilo. E aí trazer a pessoa para esse nível de consciência que é o desafio. E aí às vezes assusta, né? Assusta. A pessoa muitas vezes já está num processo de aceitação de um diagnóstico, vamos supor. E quando lê aquilo, parece que piora. A pessoa fica mais deprê, assim, tipo... Não tem jeito, é isso. E mexe com o emocional, né? Sim. E aí, voltando à questão da disfunção neurofisiológica propriamente dita. Esse fenômeno da dificuldade de responder ao controle inibitório da dor é o que a gente chama de sensibilização central. O sistema nervoso central já está sensibilizado para responder a qualquer estímulo como dor. E aí tem aquelas questões assim que passou um vento, doeu. Vento dói? Não dói, mas está num estado de sensibilidade que ativou.
o controle da dor, né? A percepção dolorosa, leva a esse estado de pré-excitação ou de uma excitação sustentada, que vai fazer o quê? Diminuir o limiar de sensibilidade à dor. Então pequenos estímulos ou estímulos que não são nocivos, eles vão passar a ser nocivos, porque o limiar de sensibilidade reduziu muito. E a responsividade àquilo aumentou. Muito interessante. Então, a pessoa vai se proteger, às vezes, do que não precisa se proteger. É basicamente isso. Massa. E isso gera alterações comportamentais. Porque se você acha que ali está doendo, você está sempre atento. Você vai estar sempre atento. É o comportamento que a gente chama de hipervigilância. Sim. Que a pessoa vai estar sempre com medo de que vai doer. E aí, se você está com medo de que vai doer, meio que você já está se sugestionando a doer por qualquer coisa ou por coisas pequenas. Tipo, uma amiga minha, inclusive, ela disse que tem os tornozelos podres. Podre é uma coisa, né? Que Pra qualquer coisa, né? Tudo podre. Porque em algum momento da vida dela, ela teve entorse de tornozelo. Já teve nos 2 tornozelos. E aí ela deixou de acreditar na capacidade dos tornozelos dela de sustentarem o peso do corpo em todas as situações, assim. No sentido de que é podre, sabe? Tenho que ter cuidado com meus tornozelos, porque são podres. Nossa, então ela fica todo tempo... não vou ter cuidado em não usar salto, por exemplo, ter cuidado no caminhar, coisas sutis no dia a dia, sabe? Que a pessoa pode não perceber, mas que é uma modulação de comportamento em torno disso. E aí entra o que foi dito. Não seria melhor tornar o tornozelo capaz de suportar suas demandas do que pensar ele é podre e eu não posso fazer isso? Seria melhor, mas não é mais fácil fazer isso. E eu quero mais fácil. Né? As A pessoas maioria das pessoas querem mais fácil. Todos nós queremos, né? Ninguém quer dificuldade, não. O negócio é quando a consciência é maior, aí a gente age pelo... A gente age pelo mais difícil. É uma luta interna, né? A consciência, quando ela predomina, a gente toma decisões mais racionais. É como ir na academia ao sábado, né? Pois Dominante. Ainda mais por causa da minha competição. Hashtag eu vou ganhar. Time Paulinha. É isso aí. Então, essa hipervigilância é esse estado de alerta contínuo, de que alguma coisa, em algum momento, vai acontecer que vai me prejudicar. Isso leva a um outro fenômeno de catastrofização. Vixe. É uma distorção cognitiva, isso. Você... Mais claro. Então, isso é um comportamento que leva a um padrão exagerado, um padrão irracional de que algo ruim está para acontecer. Nossa, tem muita gente assim, né? Que acha, não, eu tenho uma sensação que algo ruim vai acontecer, não sei o quê. É isso aí. Isso vai perpetuar, vai amplificar. E tudo que acontece vai ser amplificado por causa desse comportamento de catastrofização. É que realmente alguma catástrofe vai acontecer, né? Ou que coisas que não são uma catástrofe vão se apresentar para a pessoa como uma catástrofe. Caramba. E não precisa ser coisa grande, não, né? Não. Porque você tá falando aí eu já percebo algumas coisas em mim. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu preciso, olha só, eu preciso dormir bem. Eu já me policio para isso, para não ter crise de enxaqueca. Então, eu preciso dormir bem. Aí, se meus filhos, eu tenho o mais velho tem 21, se ele sai, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar enquanto ele não está em casa. Qualquer um. Então, eu não relaxo, então eu não consigo dormir. Por mais que eu deite, eu avise quando chegar, porque se eu acordar de madrugada, eu olho o celular. Mas eu não consigo relaxar.
Minha hipervigilância fica ali, né? Então, alerta. Por quê? Aí eu fico tentando racionalizar por que que eu não consigo dormir. Aí eu faço, não, porque se ele precisar de mim fora de casa, eu tenho que estar alerta, né? Então, como é que eu vou dormir com meu filho fora de casa, acontece alguma coisa? Então, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Mas o que é? Catastrofização. Isso, a sensação de que algo pode de ruim acontecer. Isso, a catastrofização já pode ser assim. Meu Deus, ele atrasou meia hora, eu tô ligando 10 vezes, ele não me atendeu. Meu Deus, aconteceu alguma coisa com o carro, ele não conseguiu voltar. O que aconteceu com ele? Ele foi assaltado, ou ele tá numa delegacia, ou ele tá no hospital. Pois é. E no caso da Duda, 9h30 da noite ele não chegou ainda. Ela dorme 9... Gente, é sério. Ela dorme 9 horas da Meu noite. Deus. É sério. Mas hoje, 4h08, eu estava acordada. Olha só. Eu estava na mesa, 4h30 da manhã, eu estava na mesa lá fora, vendo o sol nascer, lendo minha Lindo. Bíblia, depois Olha tomando só. um cafezinho. 4h30. E eu dormindo, linda. Imagina. Eu não sou essa pessoa, hein, Não Paulinha? sou essa pessoa. Não, pois é. E aí entra aquilo. Preciso dormir bem para não sentir dor, mas não estou dormindo. E eu vou sentir dor, e eu estou antecipando a dor que eu vou sentir, mas eu deveria estar dormindo bem. E entra num looping de coisas e de pensamentos que, no fim das contas, vai desembocar em que vai doer. A dor vai chegar. Vai chegar. Gata. Mas o que resolve isso nesse caso? Vai. A terapia. A terapia. Isso especificamente, terapia. Terapia. Vamos ligar lá, né? Fala assim, então, Josi. Eu preciso conversar com a minha amiga aqui. Né? Então, esses fenômenos comportamentais, eles vão ter 3 aspectos principais, que são a amplificação, coisas pequenas vão parecer grandes. Sabe o meme que a pilha de roupas na cadeira de noite parece um monstro? É uma amplificação de ameaça. Mas é. Não, gente, você acorda do nada, vê aquele negócio e fala, Jesus, o que é isso? Você tá assim, tá... Voltando, desculpa. Vai. Enfim, a ruminação de reviver esses aspectos negativos da experiência relacionada à dor. E a ruminação pode estar, por exemplo, relacionado, não estou dormindo bem, vou sentir dor. Eu vou sentir dor de novo, porque quando eu não durmo bem, eu sinto dor. E está ruminando aquilo e vivenciando novamente. E a sensação de desamparo. Porque o que eu vou fazer para quebrar esse ciclo? Não sei o que fazer. Em algum momento, o sentimento de impotência vai chegar, de não conseguir mudar aquilo, dependendo da sua... Né, da rede de apoio dos profissionais que você busca e do quanto você está condicionado àquilo. E aí tá desamparado. É tipo, lide com seus monstros. Você sozinho com você mesmo. E isso vai desembocar no que a gente chama, num sentido corporal, vamos dizer assim, de autoeficácia. Que é a capacidade da pessoa lidar com suas próprias situações. De resolver os seus próprios problemas, suas próprias demandas. E que, no sentido físico, está relacionado à sua independência funcional, sua capacidade funcional para realizar as tarefas diárias. Por exemplo, a autoeficácia de cuidar de sua casa sozinha. Ou não faço sozinha, tenho quem me ajude, mas há coisas que eu faço. Sim. Só eu faço. Que só eu faço. E que eu dou conta de fazer isso. E essa autoeficácia, ela tá relacionada à capacidade física, sim, e também à sua percepção pessoal, à sua identidade. Eu sou capaz de fazer isso. Então, existem pessoas que 10 anos atrás tiveram um episódio de hérnia de disco e que chegam, às vezes, no consultório dizendo que tem uma hérnia de disco há 10 anos, o que é uma mentira. Não vamos dizer mentira, né? Mas o que provavelmente não é verdade, é um engano, porque a hérnia de disco, se for a hérnia de disco propriamente dita, é incapacitante. Então, se você retornou em algum nível a sua capacidade física, ela esteve se resolvendo e que tem uma perspectiva de melhora
inclusive com tratamento conservador, sem cirurgia, de 12 meses, por aí, de retorno às suas capacidades plenas. Mas aí tá dizendo que tem há 10 anos. E um exame de imagem que mostrou 10 anos atrás essa hérnia de disco, se for feito hoje, sumiu. Pode ter sumido. É falta de informação, né? E aí, inclusive, tem pessoas que não aceitam isso. Que tá com o exame de antes e depois não aceita. Não, sumiu não. Cadê minha hérnia? Tá aqui. Ela é minha. É O minha. quanto É é minha. pessoas É parte de você. É. se apegam, né? É parte de Se você. apegam à dor. E às vezes a dor justifica muita coisa, né? É. Um comportamento, digamos que inadequado. Porque eu estou com dor, porque eu Gente, tenho como essa é hérnia, subjetivo. porque não sei o quê. São tantas coisas, né? São os ganhos secundários, né? São os ganhos secundários. Então, assim... Muita coisa, né? E até a parte da atenção mesmo, né? A pessoa que é extremamente carente, não, eu tô com dor, aí tem toda aquela atenção, tem tudo aquilo em volta. o Então, ganho secundário. por que eu vou tirar, né? Por que É que eu vou me livrar dessa dor, Isso dessa chama minha atenção. hérnia? Confortável, assim. É. Eu tenho a atenção que eu queria, eu tenho, sei lá, tantas outras coisas. E a gente falando assim, a gente meio que tá... Pode parecer, para quem escuta, que a gente tá vilanizando a pessoa com dor. Mas Ela não tá se é, tornando vilã. não é. Mas não é um processo consciente. Aham. Porque, inclusive, nós também temos comportamentos, assim, Sim. condicionados à sua recompensa. Sim. E aí entra naquilo que a gente falou do sistema de Você tá recompensa. falando, Mas eu tô como é trazendo pra importante- mim, né? Pra Mas minha como- dor É. crônica. E como é importante a gente racionalizar de fato. Isso liberta. Isso. E é isso que a gente tem que trazer para os pacientes, para as pessoas que nos procuram enquanto profissionais de saúde. Uma pergunta. Os seus pacientes, via de regra, associam essas questões a processos mentais, às emoções ou não? Nem todos. Não é uma regra. Então, gente, façam terapia. Não é consciente. Uma sociedade, assim, Uma Só pra clínica com mal. multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. Sim, com certeza. A Bem assistência à pessoa com dor crônica só pode ser multidisciplinar. Muito bom. Não tem como. E assim, a gente entra muito falando dessas questões dos ganhos secundários e do perfil da pessoa com dor. A gente vai falar também sobre as representações que ela tem de si mesma. A nossa construção identitária, ela ocorre no desenvolvimento, né? Especialmente ali nas fases do cérebro imaturo ainda, antes da fase adulta. E é lá onde a gente percebe quem se é e meio que até escolhe quem se é em certo nível, no sentido de Constrói, né? construir, de exercer características de personalidade que a gente, por algum motivo, entende que são positivas e vai construindo isso daí. E existem vários níveis de construção desse eu. Existe o eu enquanto organismo físico, o que eu sinto que está acontecendo no meu corpo, essa questão das sensações internas mesmo, que isso é mais primitivo, sabe? E de sentir temperatura corporal, pH sanguíneo, você não sente isso conscientemente. Os níveis mais baixos do cérebro, áreas subcorticais, que a gente chama, resolvem isso por você de forma automática. Mas é parte de quem você é, porque mesmo inconscientemente o seu cérebro está sentindo aquilo, né? Um sistema autônomo, né? É autônomo. Aí tem... essa classificação que eu estou colocando é a que é colocada por Antônio Damasio, que é um autor com temas em neurociência. E aí vem o eu nuclear, que junta essa interocepção com o sensorial, o que eu experimento do mundo através dos meus sentidos mesmo, olfato, paladar, tato. Então, esse já é uma coisa de entender que esse corpo interage e age também. Aí vem o eu autobiográfico, que é essa questão já mais relacionada à autopercepção, à autoconsciência, né? A se colocar como a pessoa que você é, de contar a sua história e contar quem é você, o autobiográfico. E as representações do self. O self em si como uma representação
afetiva e cognitiva dessa sua identidade, né? Sobre o seu próprio ponto de vista. E isso está relacionado às experiências que você vivencia. Porque esse self, ele é construído por você, através dessas informações anteriores, que você tem no interoceptivo, no sensorial e tudo mais, e também validados no meio, na cultura. Sim. Como, por exemplo, vamos supor, uma criança que na primeira infância adoece com frequência. Bem comum, né? Mas aí tem aquela mãe ou o pai que diz: a bichinha doentinha. A bichinha doentinha. Leva ela para o hospital de novo, a bichinha doentinha. E a criança escuta isso. E constrói a sua própria identidade como alguém frágil. Isso. Alguém Coitada. doente. Então, isso está relacionado... É um exemplo de como as experiências vivenciadas estão na construção Sim. do seu ser. A pessoa toma pra si, né? É. Toma para si. E aí, a gente vai relacionar isso a questões relacionadas, voltadas para autoestima, para autoconsciência, o autoconhecimento, né? Sobre o quanto, quem você acha que está validado pela sociedade, pelo seu núcleo social. Pelas suas crenças. Qual é o resultado disso? O que sobra quando esse eu interage com tudo isso, com o sistema de crenças e cultura, de fé e tudo? O que resulta? Então, é meio que quando a gente coloca à prova a expectativa com a realidade. A expectativa de quem eu sou, sobre a minha autoimagem, com a realidade de quem eu sou segundo as pessoas, ou quem eu consigo ser nesse meio, né? E aí entra muito a questão da motivação, do afeto, da convivência social, das relações interpessoais. E isso daí vai alimentando ou não alimentando o seu eu. De forma que aí entra, por exemplo... Eu acho que foi Duda que mencionou no início, quando aquela demanda, aquela busca não é suprida, quando aquele afeto não é suprido, aquele sentimento de insuficiência, e aí entra muito essas questões. Quando a gente pensa nessa construção da estruturação do self, que é quando tem uma maior influência externa, né? No sentido da formação da personalidade mesmo. E assim... Quanto mais sólido a pessoa, nesse processo de desenvolvimento, estabelecer essa percepção de si mesmo, quanto mais segura essa pessoa for, quanto mais consciente ela for, quanto mais autoconhecimento ela tem, melhor ela vai lidar com as situações adversas da vida. É o terminho da resiliência. Mais resiliência essa pessoa vai ter para lidar com as situações adversas. E aí, quando essa pessoa se depara com situações traumáticas, no sentido físico, no sentido mental, psicológico, ela vai saber elaborar isso melhor. E vai ter... Lembra a questão da distorção cognitiva? Ela vai ter uma reação proporcional àquilo. Interessante. Como viver um luto, por exemplo. O luto precisa ser vivido. Em que forma a vivência desse luto vai ser proporcional e vai ser autolimitado e tudo mais? Né? Então, é mais nesse sentido. Quando você tem esse self frágil, ele precisa ser alimentado por alguma coisa. Ele sempre vai precisar ser alimentado. Mas quando ele é frágil, ele tem demandas maiores. Ele é dependente. Ele é dependente. E muitas vezes é dependente. Tem dois caminhos aí. Ele pode ser dependente de uma validação externa ou mesmo de uma validação interna, de autocobrança. E aí você pode perceber perfis de pessoas com dor crônica que são altamente eficientes, que assim, carrega o mundo nas costas. E elas têm essa questão do self
relacionada a esse feedback positivo de ser eficiente para as pessoas e para o seu meio, e para o seu grupo social, e nisso se satisfazer. Meu nome é Eduarda. E, Estou me vendo. e assim, todos nós somos assim. A gente precisa dessa validação. Mas quando esse feedback positivo não é suficiente, isso pode despontar em dor. Cadê aí? Porque aquela busca constante, aquele estresse constante, a recompensa não está sendo proporcional. E aí, como a dor é multidimensional e é formada por várias coisas, a pessoa pode estar sentindo dores relacionadas, dores físicas que eu falo, relacionadas ao estresse. E faz um exame e vê um nome aparentemente de uma doença, e chega uma pessoa e diz, você não pode fazer isso, isso e isso, ela só juntou todas aquelas informações aparentemente relacionadas e criou parte da identidade dela em torno daquilo. E não é, né? Daquela noção de dor. E não é só isso. Aí tem outro caminho da autoimagem distorcida, da pessoa que tem um self tão fragilizado que tem um sentimento de desvalor ou de menos-valia. E de aquele sentimento de rejeitado pelo mundo. E que por isso também chega a sofrer dores físicas. Nossa, tem várias pessoinhas aqui, assim. É lidar com o eterno sentimento de insuficiência. De um lado ou de outro, seja de que aspecto você se identificar mais, mas a gente lida com essa eterna. E que às vezes extrapola como dor. Veja bem, eu estou colocando muito questões relacionadas ao psicoemocional. Sim. Não necessariamente o que eu estou falando é o que está originando a dor que a pessoa tem, a dor crônica. Estou falando aspectos relacionados. Pode existir aspectos físicos, e os aspectos físicos estão relacionados àquilo que eu falei no início, a alteração do funcionamento do próprio cérebro, isso é físico. Que é o que lá no início, quando eu falei da neuromodulação, o que a gente tenta modificar, o funcionamento desse cérebro. Porque às vezes chegou no nível de consciência da pessoa que aquilo é desproporcional, chegou que ela pode sim, chegou também que ela está medicada, mas eu estou sentindo ainda. Sim. Então, existe um funcionamento cerebral alterado. Existe realmente, é uma dor real. Não pense, a dor é da cabeça da pessoa. É da cabeça porque está na cabeça. É o cérebro, mas não é criada pela pessoa. Aquela dor é experimentada no físico, sim. Ela não existe na cabeça no sentido de que, ai, como eu sofro. Não é esse o caminho de pensar, assim. Não pode ser provada fisicamente, mas ela é real para a pessoa, né? Aí depende. De que forma ela não pode ser provada fisicamente? Pode ser um distúrbio funcional, que às vezes não haja exame que diga foi isso, e isso é proporcional. Como, por exemplo, uma pessoa quebrou uma perna e tá com dor na perna, porque quebrou, né? Pronto, proporcional. Sabe porque tá doendo, vai doer ali e vai acabar quando se recuperar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente considerar essas alterações do cérebro. É algo físico também, né? Mais difícil de mensurar. Mais difícil. Tu não consegue provar porque no cérebro é mais difícil de você ver através de exames, né? Não existem esses exames que vão detectar. É tudo assim... como eu posso dizer? É tudo complementar. É tudo contextual. É dentro de uma problemática que você pode fazer um exame ou outro e relacionar à clínica. Isso. Porque exame é complementar. Justificar, né? E aí, uma grande dificuldade é isso, que as pessoas, às vezes, têm esse viés de querer materializar a dor enquanto sentimento, enquanto experiência. E não é algo
material, é uma resposta. E como resposta está influenciada pelo seu cérebro como um todo, por todas as áreas, por todas as suas informações, toda a sua formação também. Como você enfrenta aquela situação. Muito interessante, né? Um papo assim, que a gente poderia ficar mais horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, mas a gente tem que começar a caminhar pro final. Então, dor crônica. Tenho. Tá ali, pá. Como lidar? O que fazer? E você, como fisioterapeuta, né? Tão assim, que sabe de tudo isso daí, que faz as pesquisas e tal. Qual o caminho, né? Qual o caminho? Veja bem, toca um ponto em comum. Existe a TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental. Alguns autores australianos, eles elaboraram a TCF, Terapia Cognitivo-Funcional. É uma forma de abordagem de experimentação de comportamento motor, de levar a pessoa de novo a experimentar aquilo, aquele movimento temido ou evitado, e desconstruir ou reelaborar a relação de medo com aquele movimento, com aquela tarefa, de uma forma gradativa. É estabelecida em 3 pilares. O que eles chamam de making sense of pain, que é meio que... Não está traduzido bem no português ainda o que é o making sense of pain, mas é trazer para a razão todas essas questões relacionadas à dor. Não necessariamente uma aula de cérebro, mas... Racionalizar. Questionar. Sim. É proporcional isso daí? Sim. Racionalizar realmente, né? Trazer para o consciente. E aí depois a questão da exposição gradativa, que é a dessensibilização, né? Na TCC também, de aos poucos com que ele consegue lidar, você ir expondo com situações análogas, coisas semelhantes e se eu conseguir lidar daquilo, naquele dia, daquele jeito, talvez quando acontecer isso eu vou ser capaz, sabe? E também a questão de modificações, intervenções no estilo de vida, que aí entra a questão de sono, questão de atividade física, questão de estimular a farmácia interna, né? Alimentação, as suas atividades de lazer também, que ativam a farmácia interna, porque você não vê ninguém doente num sábado à noite. No domingo à noite, que segunda, né? É mais difícil, é um dia mais difícil, mas no sábado à noite, não. Se tá doente, deixa para amanhã, a gente vai Mas aí o caminho seria procurar direto um profissional da área de saúde, mas um fisioterapeuta, ou primeiro outro profissional? Como que faria? Não existe uma sequência estabelecida nesse sentido. Mas o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato também. Então, você pode consultar diretamente um fisioterapeuta que lide com situações de dor dessa forma. Certo. Aí, a grande questão que eu tenho um receio, assim, não depende tanto do profissional, da profissão que você procura, mas do profissional de ter esse esclarecimento. Porque, por exemplo, às vezes se você for num médico, um ortopedista, um reumatologista, pessoas com condição de dor normalmente vão para esses, dor musculoesquelética. Então, se for um profissional bem informado, bem atualizado, ele vai saber direcionar. Sim, se não for, não vai ser. Se for um fisioterapeuta bem informado, ele vai saber lidar com isso. Se não, vai ser um reprodutor de mitos. Porque às vezes é importante ter a medicação, a fisioterapia. Sempre vai ter. Então é uma coisa multidisciplinar. É um conjunto, é multidisciplinar. Então, quem você procura primeiro não é fator principal, mas que você vai precisar de todos eles, vai. Então, você precisa procurar alguém. Um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico. Então, se preocupar muito mais na informação que você vai receber. Questione, se questione o profissional. É isso mesmo? Isso é real? É como ele está dizendo? É como eu estou sentindo? Sabe? Então, assim... O que a gente coloca enquanto fisioterapeuta é trazer a pessoa para esse processo de reintegração do corpo físico. Dela se apropriar novamente
do domínio do seu corpo físico, do controle do seu movimento, e esquecer que não pode fazer certas coisas. Não pode ou porque você não está preparada, ou porque você evita por medo. Existe, em um nível mais sério, existe a cinesiofobia. Pessoas que têm medos desproporcionais a alguns movimentos. E cinesiofobia é tratado com um psicólogo. Uhum. É relacionado ao movimento, mas por ser um medo desproporcional, É fobia, né? precisa de um psicólogo. E aí, se tiver no meu consultório, e ele não quiser ir para o psicólogo, eu vou morrer com ele E não vai resolver. Não né? resolve. e o ganho vai ser mínimo. Porque Eu vou vai ganhar ali acabar. nos outros aspectos do biopsicossocial, mas aí a mente... A causa mesmo não vai ser solucionada. não vai regular. Ah. Sabe, a pessoa com dor crônica, tipo assim, imagina um prédio pegou fogo e o alarme de incêndio tocou. Depois ficou tudo normal. Mas o alarme de incêndio está quebrado. Não. E aí, quando tem vapor de água do chuveiro do prédio, aí ativa de novo o alarme de incêndio. Mas não é incêndio, é vapor de água. Aham. Então, precisa fazer o quê? Precisa normalizar esses sinais, esses ruídos, esses alertas. Sim. Trazer pro normal. E como é que a neuromodulação, né, funciona aí? Né? Essa neuromodulação que você faz. A neuromodulação, ela já vai ter... Na verdade, quando eu ia falar que ela tem um efeito central do sistema nervoso central, mas tudo tem efeito do sistema nervoso central. Quando a gente trabalha o movimento com finalidade para o comportamento, tem efeito de condicionamento, né? No sistema nervoso central. Mas aí vai ter uma atuação voltada mais diretamente para restabelecer esses circuitos cerebrais que estão envolvidos no controle inibitório da dor. Então, e estimular essa capacidade do sistema nervoso central, do cérebro, inibir esses sinais que não são danosos, que não são ameaçadores, Isso. sabe? O chuveiro, né? Não é ameaçador, entenda. Isso, exatamente. Não é fogo. Não é fogo. Uhum. Não é fogo. E aí é mais nesse sentido, de estimular essas áreas ou esses circuitos aí, essa rede de neurônios, que seja capaz, que facilite esse controle, que discernir esse controle. E aí entra em um dos aspectos da multidimensionalidade, né? Que é o aspecto físico. Aí entra muito nisso. Bom, Muito importante, né? E assim, às vezes é aquela luz no fim do túnel para quem sofre uma dor crônica e que quer sair dela, né? Sim, Porque tem alguns que não querem. é verdade. Inconscientemente não quer, porque se acomodam naquilo e usam aquilo como uma fuga para si, Sim. né? Então, mas quando você quer sair, é uma luz no fim do túnel, porque para quem sofre dor crônica e você não sabe o porquê, e aqui me abriu minha mente para muita coisa, viu? Mas, Pense. Coisa boa, mas você né? sabe que eu ainda olho assim para essa pessoa. A pessoa que não quer. Eu acho que é muito mais motivado por um sentimento de desamparo, de achar que não tem jeito. Isso. E a mensagem é, tem jeito. É. Se você não sabe como se desvencilhar disso, ou já desistiu de lutar, tipo, não desista, tem jeito. Quando eu digo assim, não quer, não é consciente Eu de dizer entendo. assim, eu não quero, mas é aquilo, você tá apegado àquilo. Apegado. Já faz sim. parte da sua Por vida. algum motivo. Porque se faz E por parte algum motivo, de quem você é, você vai ter que reelaborar aquela parte de sua identidade. Exatamente. Então, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem Só jeito. não tem jeito pra morte, o resto tem jeito. Olha que tem. Gente, e assim, é muito... É curioso, porque, por exemplo, minha esposa é fisioterapeuta também. E ela contou de uma paciente que ela recebeu, uma senhora ativa, socialmente ativa na igreja, ex-professora, professora aposentada. E estava em um sofrimento terrível, com dor crônica. E tinha, assim, um grande sentimento de desvalor, porque não conseguia mais cuidar do jardim dela. E sabe, aquela coisa. Aí a Rafaela fez toda a abordagem inicial, fez uma avaliação, já iniciou uma conversa assim, tipo, abrindo os olhos para algumas coisas. Aí começou assim, eu acho que com uma semana de intervenção,
A mulher mandou um áudio pelo WhatsApp chorando, doutora, cuidei das minhas plantas hoje eu varri meu terraço. E o quanto coisas pequenas, simples, corriqueiras, vão ter o valor para essa pessoa, né? Às vezes a expectativa, muitas vezes a gente fala muito, não espere a dor passar. Não necessariamente. Se você está cuidando disso, ok, siga a sua vida. Sim. Tente fazer alguma coisa de acordo com suas capacidades. Então, porque se você for viver em função daquela experiência desagradável deixar de existir, você vai esquecer de viver. Às vezes ela não vai deixar de existir. Às vezes ela não vai deixar. E você vai aprender a conviver. Exato. Dias melhores, dias piores, Exato. fazendo o que pode. Sim. No dia que não pode, se acolhendo, tipo, não posso fazer isso hoje, tá tudo bem. Sim, Também isso daí, sabe? é verdade. Então, é um processo, assim, muito delicado. Ao mesmo tempo que tem essa pessoa que com uma semana teve essa resposta, tem aquela pessoa que está há 3 anos em verdade. acompanhamento e só se colocando para baixo e tudo mais. Cada pessoa Aí É tem a pessoa, subjetivo, né? Não tem aí tem como, a é pessoa que subjetivo. melhora muito e tipo, se levantou um dia, olhou pro espelho e se achou feia, pronto, regrediu, sabe? Então, por isso que é multi, né? É É. multidisciplinar, é multiprofissional, é multi, Multi porque tudo. Porque precisa Pois de vários é. profissionais, né? Completamente subjetivo, né? Exatamente. Então, pra gente finalizar, Diógenes, qual é a sua dica de ouro? Pronto. Enquanto fisioterapeuta, Isso. vamos derrubar mitos. O que eu costumo dizer é que você pode, você é capaz, você só precisa encontrar o caminho de fazer isso. Não deixe de fazer coisas que você goste, mas procure estar preparado para fazê-las. Então, isso é um processo de reconciliação com o seu corpo, que é muito comum nas pessoas com dor crônica vivenciarem essa espécie de negligência com o corpo físico. Então, assim, duvide de quem duvidou de você. Duvide até de você mesmo que duvida de você. Porque talvez você seja capaz de fazer mais coisas do que você mesmo pensa. Muito bom. Muito legal mesmo. Que privilégio, né? A gente Não é? ter tido essa conversa Ai, hoje. muito bom. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. A Muito gente só tem a obrigada. agradecer, A gente né? é que Obrigado agradece, vocês pelo né? convite. Por tanta contribuição. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender muito hoje sobre dor, né? Sobre tudo E que a virou gente uma conversou. chavinha, né? Com certeza. Vamos procurar ajuda, vamos duvidar, Ah, né? Existe um caminho de possibilidade. Ah, gente, eu me empolgo. É quase me colocando aqui no assunto. Um sentido superior de existência, sabe? A recompensa que vem para mim falar sobre isso e dizer essas coisas é quase como num contexto de missão, assim mesmo. Porque existem pessoas não deixa de ser, né? Não deixa. Não deixa de ser. Cada um tem um sofrem de uma propósito. forma que você fica... Não sofra. Exatamente. Tem caminho, tem solução, né? Tem. Não é assim. Gente, foi muito bom, não é? Foi muito bom, muito enriquecedor. Muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Nos sigam nas redes sociais, @popmente. Compartilhe, curta. Nós vamos fazer um ao vivo em breve. Sim. Vamos lançar aí para Aguardem. vocês. Temas que vocês querem que seja discutido aqui, manda pra gente lá pelo Instagram, que a gente vai responder, vai pensar e vai tentar atender. Não é isso, meninas? Isso. É isso Nós aí. estamos diferentes. Mas Mas o o papo papo é é em em mente. É isso aí. Tchau, Tchauzinho. tchau. Tchau.